E já vamos à palavra de Deus, meus irmãos, na tarde deste dia. A palavra de Deus para hoje, para nossa meditação, reflexão e edificação, está escrita na carta aos Gálatas, o capítulo 5 e o versículo 22. Está escrito assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Vamos meditar por um breve espaço de tempo neste versículo 22. O fruto do Espírito é. A princípio, nós precisamos entender a pluralidade ou a singularidade das palavras quando elas estão escritas. Nós vemos que a Bíblia diz assim: o fruto do Espírito é, ou seja, é único, é singular. Está no verbo ser. Ou seja, o Espírito é. É o quê? O fruto do Espírito é único, é amor. O fruto do Espírito é gozo. O fruto do Espírito é paz. O fruto do Espírito é longanimidade. O fruto do Espírito é benignidade. O fruto do Espírito é bondade. O fruto do Espírito é fé. O fruto do Espírito é mansidão. O fruto do Espírito é temperança. Logo, não existe uma variedade de frutos, porque a palavra não é frutos, e sim fruto. Observe que a palavra Espírito também está escrito com E maiúsculo, que está se referindo ao Espírito Santo, e não ao meu e ao seu Espírito. Logo, é um fruto produzido por Deus em mim e em você. O fruto do Espírito é, ou seja, singular, é único. Não fique imaginando estas qualidades que a Bíblia mostra aqui, destes nomes de qualidades que a Bíblia mostra aqui neste versículo. Não fique imaginando um cacho de uva com muitas uvas. Não. Imagine uma laranja que é única, mas uma vez processada, ela pode ser dividida em vários pedaços sem ferir um ao outro. Ou seja, uma laranja se pode descascar, tirar a pele e separar gumes por gumes. Ela é única, porém ela se divide. Assim é o fruto do Espírito. Ele é único. O fruto do Espírito é o amor. Porém, ele se divide nestas qualidades: gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Se não tiver amor, não tem nada. Se não tiver amor, nada disso sobressai na sua vida. O importante de tudo é o amor. Se não existir amor, não há paz. Se não tiver amor, não há gozo. Se não tiver amor, não há longanimidade. Se não tiver amor, não há benignidade. Se não tiver amor, não há bondade. Se não tiver amor, não há fé. Se não tiver amor, não há mansidão. Se não tiver amor, não há temperança. Ou seja, o fruto do Espírito é amor. Se você tiver amor, o Espírito vai processar em você estas demais qualidades. O fruto do Espírito é único, é singular, é o amor. Portanto, permita que o Espírito de Deus trabalhe em você e faça nascer no seu coração, na sua vida, este sentimento chamado amor. Se Deus produzir no seu coração o amor, você tem gozo, você tem paz, você tem alegria, você tem bondade, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa mansa, porque quem faz isso não é a pessoa que quer ser manso, não é a pessoa que quer ser bom, não é a pessoa que apenas quer. Ele precisa querer e aceitar que o amor de Deus
processa estas qualificações na vida pessoal. Portanto, receba o amor de Deus, que é o fruto do Espírito, e permita que ele processa ou produza em você estas qualidades, ou seja, deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida e na minha vida. Portanto, dentre destas qualidades, eu quero falar uma e quero chamar a atenção para que vocês dobrem a atenção para esta qualidade última, qualidade do fruto do Espírito. Esta qualidade chamada temperança ou domínio próprio, dependendo da versão que a pessoa lê. Temperança ou domínio próprio. O que isso quer dizer? O que é temperança? O que é domínio próprio? Domínio próprio quer dizer você ter equilíbrio emocional, psicológico, para conduzir as emoções dentro do dia a dia. Domínio próprio significa equilíbrio emocional. Dominar as situações que as circunstâncias oferecem ou as situações oferecidas no dia a dia. Cada um de nós precisamos ter esta qualidade, temperança. E isso é possível quando eu e você permitimos que o Espírito de Deus opera em nós esta qualidade, temperança. Porque alguém que é intemperante, ele é uma pessoa agressiva. Porque não tem como ter amor e não ser temperado, não ser temperante. Não tem como ter amor, não tem como eu dizer que amo, não tem como eu dizer que tenho amor se eu não sou uma pessoa boa. Você pode ser uma pessoa boa desde que tenha o amor de Deus. Essa palavra se aplica em todos aqueles que abrem o coração para Deus. O Espírito de Deus processa em nós o amor. E este amor traz com ele as qualidades do fruto do Espírito. Bondade, mansidão, fé, longanimidade e temperança. Domínio próprio. Logo, alguém que não tem o domínio próprio, ele fica variável às decisões e condições que a vida oferecem. Pessoas que fica propenso a um estado de depressivo, a um estado de ansiedade, a um estado de estresse. Agora observe estas expressões: depressão, ansiedade e estresse. Você conhece alguém com esses sentimentos, com essas fisionomias manifestas? Alguém que é depressivo? Alguém que tem ansiedade? Alguém que tem estresse? E quais são a diferença dessas coisas? Desses distúrbios que muitas pessoas são vitimadas por essas razões. São coisas que oprime, deprime, escraviza. E por conta da falta de temperança que é proveniente do amor de Deus, muitas pessoas se encontram depressivas. Muitas pessoas se encontram depressivas. Mas pastor, o que é depressão? Depressão é um conjunto de condições associadas à elevação ou ao rebaixamento de humor, como depressão e transtorno bipolar. Mas agora o que causa isso? O que causa isso? Depressão está relacionado quando nós ou alguém traz o passado de volta ao presente. Isso, um passado próximo, um passado que foi frustrante, um passado que foi decepcionante. Digamos, por exemplo, alguém que teve uma perda familiar recentemente, de um ente querido muito próximo, e ele não consegue aceitar a ideia da morte de outro, e aquilo lhe traz um conjunto de condições que, associada àquele momento, vai levar ele a se tornar uma pessoa depressiva. Ou seja, dar jeito na situação ele não consegue,
Mas aquilo o oprime de tal maneira que ele se isola e fica depressivo. Isso, meus irmãos, precisamos fechar essa porta para que a depressão não atinja nenhum de nós. Nós somos vítimas. Alguém que teve um relacionamento frustrado, alguém que decepcionou-se com uma traição, alguém que decepcionou-se com um marido que largou, com um namorado que abandonou. E isso leva a pessoa a trazer aquele passado para presente e viver um presente frustrado. Fuja disso. Isso te leva à depressão. Não dê lugar à depressão. Procure ter domínio na situação, domínio próprio, através do amor de Deus que o Espírito Santo processa na sua vida. Assim, você fica livre deste estado emocional depressivo só através do Espírito Santo que processa em você o amor de Deus. E ansiedade, o que é ansiedade? Tem muitas pessoas ansiosas, tem muitas pessoas que sofrem esse distúrbio, porque o que a ansiedade está relacionada a coisas futuras. Alguém tem ansiedade, vontade de ter aquilo que não pode, vontade de possuir aquilo que a condição não lhe favorece. Aí fica ansioso ou alguma promessa que alguém lhe fez. Ou seja, a ansiedade está ligada a promessas feitas não por Deus. E aquilo lhe gera ansiedade. E a ansiedade, o que é a ansiedade? Preocupação intensa, excessivas e persistente de medo e situações. Isso cotidiano. A pessoa fica ansioso, esperando algo, ocioso por algo que ele quer ter e não pode. Isso é ansiedade. E sabe o que isso pode ocorrer? Frequência cardíaca elevada. A pessoa pode ter uma respiração mais rápida, pode ter sudores e sensação de cansaço. Isso é uma doença. Isso é uma doença. O cristão que tem o amor de Deus no coração, ele não pode viver com ansiedade. E a Bíblia diz, não sejamos ociosos. Temos que fugir desses mal. Depressão, ansiedade. A depressão está ligada ao passado quando trazemos para o presente. Ansiedade está ligada ao presente que traz a ansiedade está ligada ao presente quando trazemos para o presente. Quando trazemos o futuro para o presente, isto gera em nós uma ansiedade. Vivemos um dia de cada vez. Aí vem o estresse. Mas o que é estresse? Estresse é o acúmulo. O estresse está relacionado ao presente. Veja, se você entendeu esta reflexão, depressão, passado vindo ao presente. Ansiedade, futuro trazido ao presente. Estresse é o acúmulo do dia a dia. Quando você traz o passado para o presente, o futuro para o presente, você se acumula de preocupação. Isso lhe gera transtorno. Isso lhe gera estresse, cansaço, falta de domínio próprio. Depressão, preocupação com o passado. Ansiedade, preocupação com o futuro. Estresse, falta de domínio com o presente. Meu amado e minha querida irmã, você que me ouve, se encha do Espírito Santo. Deixe que Deus, o Espírito Santo, o fruto do Espírito, produza em você as qualidades suficientes para você enfrentar o dia mau, para você enfrentar no dia da angústia. Não permita que estes distúrbios frustram mais ainda o seu dia a dia. O homem pode te decepcionar, a mulher pode te envergonhar, o ser humano pode ser inconfiável, mas Deus nunca te decepciona. Jesus nunca te abandona. O Espírito Santo sempre está com você. Portanto, que a bênção de Deus esteja sobre você e sua vida e sobre a sua casa, hoje e sempre, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde, hoje e sempre.